Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Intenções da Santa Missa. Pelas almas de Cláudia de Azevedo e Chutes, 7º dia de falecimento. Monsenhor Sebastião Raimundo de Paiva. Almas do Purgatório. Iraci Aparecida Silva Reis. Antônio Francisco Teixeira. José Luiz Cardoso. Nortina da Silva Santiago. Paulo Santiago de Oliveira. Maria Honória do Carmo Santos Silva. Luiz Cardoso da Silva. Maria das Graças de Carvalho Rezende. Todas as almas. Intenções. Odete D'Angelo, pela saúde de Diego Giarola Guedes, Anésia do Carmo Silva Alves, pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo, ação de graças, Nossa Senhora do Pilar, pela recuperação da saúde de Antônio José Guimarães Viegas, em ação de graças. 5º domingo da Quaresma. Celebrando este 5º domingo da Quaresma, entremos nesta celebração na profunda gratidão ao Deus que nos acompanha nesta caminhada quaresmal, pois Ele é o nosso socorro constante. Sintonizados com a campanha da fraternidade deste ano, comprometemo-nos em atitudes que transformem nossa sociedade mais empenhada com a educação, que gera mais humildade e fraternidade. Dentro de mais alguns instantes, teremos aí a primeira participação
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. O Senhor Jesus nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia. Nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. Isso diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos. Pois então todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não rebeleis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas, e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto, e farei correr rios na terra seca, onde glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará meus louvores. Palavra do Senhor. Salmo 125. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nessa nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia maravilhas. Fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema, que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo. Considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. Não com minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo. A justiça que vem de Deus, na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito, mas como para alcançá-lo, visto que já fui, alcançarão por Jesus Cristo. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás. Eu me lanço para o que está na frente, como direto para a meta, rumo ao prêmio,
que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Agora, eis o que diz o Senhor: de coração convertei-vos a mim, pois sou bom, compassivo e clemente. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, na liturgia deste quinto domingo da Quaresma, uma vez mais a liturgia nos revela o rosto da misericórdia. Jesus está no templo e ali os mestres da lei e os fariseus, lembrando que ele, há versículos anteriores, fora acusado de assentar-se com os pecadores e de fazer refeição com eles, lembrando desta sua presença junto dos marginalizados e junto daqueles que não eram considerados dignos nem mesmo de adentrar no templo, trazem uma mulher adúltera para colocá-lo novamente à prova. O Evangelho de hoje nos traz alguns sinais importantes para a nossa meditação. O primeiro sinal é que Jesus, diante da crítica que eles realizam àquela mulher, primeiramente permanece em silêncio. O silêncio de Jesus demonstra a sua indiferença para aqueles comentários que não estavam de fato alicerçados na vontade de Deus.
o silêncio daquele que não dá importância para uma fofoca relacionada à vida alheia, o silêncio de alguém que de forma alguma quer compactuar com aqueles que têm o simples desejo de olhar o fracasso daqueles que, por algum motivo ou outro, tropeçaram diante desta vida. Bem sabemos que a lei ordenava que aquela mulher de fato fosse morta. Se recuperarmos aquilo que está no Levítico, no capítulo 20, no versículo 10. Mas Jesus demonstra que para além da lei, existe um coração misericordioso que é lento de fato para a ira, disposto a perdoar, porque Ele não nos trata em conformidade às nossas faltas. Mas antes de tudo tem desejo que o ser humano compreenda seus erros, refaça o caminho de casa e encontre de fato nova vida diante de sua palavra misericordiosa. E mais interessante ainda é a provocação que Jesus faz diante da insistência daqueles homens. O autor sagrado é claro como persistissem em interrogá-lo, mesmo diante do silêncio de Jesus, ele deixou o que estava fazendo e disse: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Jesus nos faz pensar, muitas das vezes aquilo que nós condenamos em nossos irmãos, habita dentro de nós. Muitas das vezes aquilo que apontamos para os nossos irmãos, é fruto da nossa insegurança. São situações que nós não trabalhamos em nosso coração. Por isso, esta insegurança tantas vezes faz com que nós tratemos o nosso próximo de uma forma mais pesada, porque às vezes estamos tentando esconder as nossas próprias faltas, os nossos próprios erros. O Evangelho de hoje é um convite para pensarmos que se o Senhor nos trata com misericórdia, devemos agir na mesma proporção para com os nossos irmãos e as nossas irmãs. É bem verdade aquilo que o Evangelho nos fala, né? Às vezes no matrimônio, por exemplo, o mais inseguro, o que mais aponta o defeito para a esposa ou para o esposo, é o que mais tem dívida, né? É o infiel, é aquele que mais às vezes pesa no julgar, age de uma forma às vezes tão violenta, e a violência é sinal de uma culpa não trabalhada, de um erro que ainda não superamos. É o que a palavra de Deus hoje nos traz, como fonte da nossa meditação. Por isso os mais velhos, aqueles que tinham uma consciência mais amadurecida diante da vida, aqueles que mais tiveram possibilidades de cair e ao mesmo tempo de se reerguer, depois de tantas lutas, de tantas dificuldades, de tantas superações, foram os primeiros que deixaram a frieza da lei de lado e se retiraram, porque sabiam também que não poderiam agir de uma forma tão impiedosa, porque também eram necessitados da misericórdia do Pai que está no céu, né? É bonito o que o Evangelho de fato nos ensina, e mais bonito ainda é entender que Jesus, antes de dizer que ele era de fato o único que poderia condenar aquela mulher, porque era o único que sem pecado naquela ocasião, mas sem querer saber se aquela mulher tinha algum propósito de emenda, sem querer saber se aquela mulher de fato tinha renovado o seu coração, o Senhor disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Antes mesmo dela dizer que de fato estava arrependida de ter traído seu próprio marido. A expressão desta misericórdia, não que Jesus estava se coadunando com o pecado daquela mulher, porque o desfecho do Evangelho é bem claro, diz: podes ir e de agora em diante não peques mais, porque mais do que ninguém ele sabia que o adultério e todas as consequências nefastas que adentram numa família diante da infidelidade de alguém, Jesus sabia que a consequência era de fato penosa e dolorosa para todos os envolvidos. Por isso ele pediu que de fato ela
não mais caísse naquele erro. Mas a transformação vem a partir de nossa preocupação amorosa diante daqueles que erram. Só o amor pode transformar nossas fragilidades. A violência, a nossa falta de diálogo, a nossa incapacidade de aceitar os limites do próximo, a nossa forma dura, às vezes, de nos dirigirmos diante daqueles que estão necessitados de se levantarem, esta ação, com toda certeza, não é a ação que Jesus nos ensina. Que nessa expressão da sua misericórdia, abramos o nosso coração ao arrependimento e saibamos também ser sinais de sua misericórdia no mundo, para que nós possamos viver esta Semana Santa em conformidade com os ensinamentos do Senhor. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A Cristo, manifestação da misericórdia do Pai, apresentemos as nossas súplicas e manifestemos nossa confiança. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Ó Cristo, fonte de salvação e de vida, dai sempre à vossa Igreja a graça de testemunhar o vosso Evangelho e ser abrigo e casa de reconciliação aos pecadores, nós vos pedimos. Cristo, atendei-nos. Ó Cristo, nossa única esperança de vida e salvação, libertai-nos de toda pretensão de julgar e condenar as pessoas, para que possamos, a olhá-las com o vosso olhar de misericórdia, nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Ó Cristo, que fostes humilhado sem nunca responder com violência, livrai-nos de todo sentimento de vingança e dai-nos a graça de perdoar sempre. Nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Ó Cristo, Mestre da vida, ajudai-nos a transformar a nossa sociedade a partir das reflexões e propostas que a campanha da fraternidade deste ano nos aponta. Nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus, guiai-nos em vossos caminhos de compaixão, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e toda a santa igreja. Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas que, formados pelo ensinamento da fé cristã, sejam purificados por este sacrifício, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, e instituístes este tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas. Superamos o apego às coisas da terra, e enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade para a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora das Dores, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação
Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo José Eudes, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. De modo especial, vossa filha Cláudia de Azevedo, no 7º dia de falecimento, e os demais nomes anunciados no início desta celebração e depositados sobre o altar. E de todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos, por Cristo nosso Senhor. Avisos paroquiais. Centenário das Dores e Soledade de Nossa Senhora. Teve início sexta-feira, dia 1º de abril, na Catedral, a solene Centenário das Dores de Nossa Senhora, com missa às 19 horas e, em seguida, o exercício do centenário. Na próxima sexta-feira, dia 8 de abril, celebração da Soledade de Nossa Senhora. Haverá às 16 horas recitação do terço pelo movimento das mães que ora pelos filhos. E após a missa, das 19 horas, solene procissão da Soledade de Nossa Senhora. Durante o Centenário das Dores, o terço dos homens, terça-feira, e o terço das mulheres, quarta-feira, serão realizados na Catedral do Pilar, às 18h30. Domingo de Ramos. No próximo domingo, 10 de abril, tem início a Semana Santa. Às 9h30, na Igreja do Rosário, bênção dos ramos, seguindo-se a procissão até a Catedral do Pilar, onde será celebrada a Santa Missa Solene, com o canto da Paixão. Pede-se a cada pessoa que traga seu ramo. Às 18 horas, procissão do Senhor no triunfo, saindo da Catedral do Pilar. No próximo sábado, as missas das 17 horas na Igreja do Carmo e 19 horas na Catedral serão celebradas na Igreja do Rosário. No domingo de Ramos, não haverá missa às 10 horas na Igreja das Mercês e na Igreja do Carmo. Coleta da solidariedade da campanha da fraternidade. No próximo final de semana, em todo o Brasil, acontece a coleta da solidariedade. As coletas de todas as missas serão destinadas para esse fim. O valor arrecadado na campanha da solidariedade, 40%, é encaminhado para o Fundo Nacional de Solidariedade e o restante, 60%, fica na Diocese para apoio a projetos locais de enfrentamento da miséria e da exclusão social. Vamos ampliar esta rede nacional de solidariedade. Participe. Lembramos a todos a importância desta coleta nacional da solidariedade, e tudo bem que ela faz, mas sobretudo como um gesto concreto deste período quaresmal. Após um longo tempo de amadurecimento da nossa fé, neste tempo quaresmal, um gesto concreto que a Igreja no Brasil realiza é, de fato, esta importância que nós colocamos à disposição da Igreja, sobretudo no cuidado com os mais fragilizados. É a proposta que a nossa Igreja particular traz. Lembre-se, a caridade que você vai realizar no próximo fim de semana é um gesto concreto de todo o caminho espiritual que você, de fato, concretizou ao longo deste período quaresmal. Não deixe de participar, vamos juntos, de fato, demonstrarmos na prática aquilo que rezamos em nossos lábios. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor.
Deus in adiutorium meu intende. Oh,
Remite in spiritu tuum et creabuntur. Oremos. Deus que corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta saperem, ed eius semper consolatione gauderem, per Christum Dominum nostrum. Ó Virgem sem mancha, cheia de amargura, eu, a criatura mais indigna de estar na vossa presença, vos suplico que ilustreis o meu entendimento e inflameis a minha vontade, para que com espírito fervoroso e compassivo contemple neste exercício as vossas dores e por meio delas consiga o prêmio que Deus tem prometido aos que as meditam. Amém. Do Senhor apareceu em sonho a José e disse-lhe: levanta-te,
toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Mateus, capítulo 2, versículo 13. Reverendíssimo Padre Geraldo Magela da Silva, venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, meus irmãos, minhas irmãs, um segundo degrau rumo à solidão de Maria Santíssima, avançamos nesta noite, desejosos de uma intimidade profunda com esta Senhora. Buscamos o seu valoroso exemplo, a fortaleza de que tanto necessitamos nesta vida. Amados, na busca incessante pelos reinos da terra, o pecado desgraça a vida do homem. No coração de Herodes, a situação não foi diferente. Antes de adentrarmos nos detalhes desta segunda dor, é bom recordarmos o início do capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. Ali, percebemos a astúcia do tentador incitando o coração de Jesus no vislumbre dos reinos da terra. O pai da mentira demonstra-nos a condição clara para permanecermos no poder. Se me adorares, tudo será teu. Lucas capítulo 4, versículo 8. Entre os líderes da terra não existem amigos, mas aliados. Uma aliança frágil que se quebra facilmente ao sabor do vento. O poder é vício que destrói toda e qualquer compaixão no coração do homem. O próximo, para os alucinados pelo poder, é sempre um meio para se alcançar um fim pérfido. Herodes, ao contrário de Jesus, se prostrou em adoração diante do Pai da morte e se serviu até mesmo de seus próprios filhos para se manter no poder. Antes do nascimento do Senhor, este homem executou friamente seus descendentes, Alexandre, Aristóbulo e Antípatro. Sentiu-se ameaçado por eles, pelos seus próprios filhos, pois raciocinava apenas segundo as categorias de poder. Este tirano crudelíssimo ainda foi responsável pela morte de sua própria esposa e de 2 tios seus. Completamente escravizado da sua ambição, sua maldade não conhecia limites. Sua maldade não conhecia limites. Há quem diga que o terceiro filho teve o decreto de morte assinado 5 dias antes da morte do próprio pai. O pai, já corroído pelos bichos, prestes a partir deste mundo, não só deseja, como planeja e executa o fim de Antípatro. Se diante dos próprios filhos e demais familiares, a atitude deste homem é monstruosa, imaginemos nós o que a insegurança lhe causaria ao sentir-se enganado pelos magos no contexto do nascimento do menino Deus. Mateus nos relata, ao perceber que fora enganado pelos magos, enfureceu-se e mandou matar em Belém e em toda a circunvizinhança todos os meninos abaixo de 2 anos. Mateus, capítulo 2, versículo 16. É triste constatarmos, meus irmãos e minhas irmãs, mas Herodes permanece vivo na mentalidade destrutiva de muitos líderes do nosso tempo. A guerra que pensávamos ser uma realidade superada está latente na humanidade. Por meio das fake news,
As lideranças se cercam de justificativas para produzir o domínio sobre o mundo. Devemos dizer que a realidade da Ucrânia é apenas uma parte visível daquilo que se está enraizado nos corações de muitos em nosso século. Pois para além das ordens impiedosas de um líder russo, existe uma maldade velada, um domínio sutil, como um algodão em meio aos cristais. Os pequenos e frágeis ainda são massas de manobra diante daqueles que desejam permanecer no poder a todo custo. Dominar é enganar, servir ao pai da mentira, se prostrar diante dele. Na ausência de Deus, meu irmão, minha irmã, o bem comum será sempre comprometido. Jesus, ao ser tentado a buscar o domínio terreno, respondeu: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. E o poder no mundo, por sua vez, na contramão do que Jesus ensina, é a expressão máxima do egocentrismo. Herodes temeu uma frágil criança, frágil e pequenina, tamanha sua esquizofrenia na lida para com o poder, mas não temeu o pecado, a ausência de Deus em seu coração. Os que se prostram diante do diabo são inimigos da verdade. A fome de poder vai instrumentalizando o ser humano, fazendo muitas das vezes perder o controle de si mesmo. Talvez seja por isso que muitos líderes abrem mão de sua própria família para viverem como semideuses no deserto da loucura. José recebeu em sonho a trágica notícia. Era necessário dormir em Deus para despertar-se na fidelidade da missão de guarda providente da Sagrada Família. O anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Aqui a palavra nos ensina: toda recusa à conversão leva-nos novamente para o Egito da escravidão. Do Egito saiu um povo de cerviz dura. O problema é que a saída, muitas das vezes, foi apenas geográfica e nunca espiritual. A dor que invadiu o coração de José, ao transmitir ao coração doloroso de Maria o risco de morte de Jesus, é consequência da escravidão ainda vivida no coração de Herodes. Pois o pecado, ainda que individual, traz sempre consequências comunitárias. Quem peca não volta sozinho para o Egito da escravidão, mas leva consigo até mesmo os inocentes. A dor de hoje leva-nos a meditar sobre a conversão. A Sagrada Família volta ao Egito para refazer um caminho de libertação, um caminho que não será trilhado por corações endurecidos como fora no passado, na força do pecado e do murmúrio, recordando as cebolas de seus antepassados. Sairão, meus irmãos, minhas irmãs, sairão do Egito luzeiros da verdade, dispostos a viver a dor do exílio e marcharem em meio às dificuldades da missão em favor da libertação da humanidade. José, ensina-nos a viver as provações apresentadas pela vida, escutar a Deus, discernir o melhor passo a ser dado e fazer com que a obediência seja atrelada a um espírito decidido e prático. Em nossas dores, lamentar-se até perder o rumo é distanciar-se das consolações de Deus. Nas provações, a família humana
deve sempre olhar na mesma direção que possibilita a superação do problema. Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção, dizia Saint-Exupéry. A família de Nazaré tinha um horizonte comum. José era justo, por isso buscava concretizar a vontade de Deus. Maria sempre se colocou na atitude de serviço à vontade do Altíssimo. E o menino é a expressão plena da vontade do Pai entre os homens. Os três, em meio à dor da perseguição de Herodes, demonstram-nos que o essencial é o querer de Deus, mesmo que isso nos custe abrir mão de certas seguranças e comodidades. Como foram difíceis os dias de Maria em pleno exílio. Como fugitiva, nossa mãe teve de aprender a dormir pouco e caminhar demasiadamente. Evitar as estradas fáceis e desconfiar de todos os que atravessavam seu caminho, pois todo desconhecido é para ela um eventual delator. Teve de levar consigo o que tinha ao redor, à disposição naquele momento, pouca bagagem, talvez poucos trocados, porém uma montanha de garra e de determinação. Esta dor é para nós uma dor que muito nos ensina. Tudo ficou para trás: o lar, a segurança, o emprego fixo, a comodidade oferecida pelos parentes e o aconchego dos conterrâneos. Sofreu também por pensar no mar de sangue dos inocentes, milhares de crianças ceifadas pela prepotência do homem. O autor dizia: no meio dessa solidão telúrica e envolta no silêncio mais impressionante de Deus, lá vai a mãe fugitiva, como uma figura patética, mas com um ar de grande dama, humilde, abandonada nas mãos do Pai, cheia de uma doçura inquebrantável, repetindo permanentemente o seu amém. Maria não sofre em vão e nos ensina isso. Torna-se migrante, não somente para resguardar a fragilidade da criança. Seus passos estão a serviço de um êxodo definitivo. Sofre pela humanidade, quebrando o paradigma pecaminoso do meu corpo, minhas regras. Caminha a destemida Senhora e ensina-nos a nunca assumir uma missão pela metade. Defender a mulher é defender o amor verdadeiro que deve existir em seu coração e nunca legitimar as propostas esquizofrênicas daqueles que tentam envolver em trevas o tempo em que vivemos. Não há vida numa cultura de morte, não há vida no aborto. A morte, a crise, a dor, a sentimento de culpa, a mutilação. Fomos salvos porque Maria fez de sua dor oportunidade de vida eterna. Hoje, olhamos as inúmeras Marias que saíram de suas terras para fugir da fome, da opressão e da guerra. Olhamos para elas e somos convidados a contemplar uma dor corajosa que se traduz em obras de bondade. Embora alguns pensem de maneira equivocada e desprezível, são fáceis porque são pobres, o cristão verdadeiro, ao contemplar a fila dos refugiados, deve dizer: caminham em meio à dor, pois a esperança em Deus é maior que toda a maldade difundida nos corações dos poderosos desta terra. Nesta segunda dor aprendemos a força da perseverança em Deus.
Como devemos perseverar nos exílios da vida? Certa vez, conversando com um grupo de venezuelanos, disseram e partilharam algumas dores que traziam consigo. Os olhares preconceituosos de muitos que temiam se acercar perto deles. Trouxeram também a dor da falta de oportunidade, pois em muitos lugares não encontraram emprego e tiveram que se prostituir em algumas circunstâncias. A dor destes exilados do nosso tempo, marca tão profunda de dor em razão da falta de compromisso para com o ser humano, continua de fato a conclamar o nosso coração para uma mudança de vida e uma atenção especial. A dor nos leva à perseverança em Deus. Uma mãe, para salvar o seu filho, desconhece os limites de sua fragilidade humana. Percebam, muitas das vezes realiza coisas que depois não sabe como teve forças para conduzir. Adentra em embarcações perigosas, caminha por dias sem murmurar, deixa de comer para que a boca do filho seja saciada e esquece de suas próprias dores para amparar as dores de seu amado. Uma imagem desta guerra recente que ainda vivemos revela-nos esta contradição. Se por um lado bombas ceifam vidas, revelando a face sombria da humanidade, em outro cenário contemplamos as parturientes nos subsolos, se esforçando para que a vida seja preservada e continue a pulsar em corações frágeis e pequeninos, que continuam nos demonstrando que Deus continua a nos falar através da fragilidade. Quanta perseverança de amor em meio à perseguição absurda dos novos Herodes que se descortinam na vida odierna. Se o mundo se abala com o decreto de um líder cruel, as almas são convidadas a se converterem na vida que pulsa na fragilidade dos que lutam pela sobrevivência. Deus está na fragilidade daqueles que estão sendo bombardeados pela força cruel dos inimigos. A senhora do Egito é a força dos injustiçados. A senhora do Egito é a esperança dos aflitos. Sua dor permanece condenando aqueles que dão mais valor à terra do que aqueles que ali habitam. Seus pés ainda podem ser contemplados nas inúmeras famílias que foram forçadas a abandonar seus lares em meio a tanta opressão. Maria sempre soube que ali era apenas o início do êxodo e não o fim. Soube que a missão estava apenas começando. Por isso, mesmo depois do exílio no Egito, mesmo após regressarem para Nazaré, é interessante observarmos que o evangelista Mateus omite qualquer profecia de consolação, mesmo depois do retorno da mãe dolorosa. Esta omissão é proposital. Vai nos dizer o Papa Bento XVI, fica apenas a lamentação. A mãe continua a sentir-se desolada, e a lamentação da mãe, sem resposta consoladora, é como um grito dirigido ao próprio Deus, um pedido de consolação não dada e ainda esperada. Vai nos dizer o Papa Emérito, um grito ao qual realmente só o próprio Deus pode responder, já que a única verdadeira consolação que vai além das simples palavras seria a ressurreição. Aguardamos
a ressurreição que se dará no fim dos conflitos de interesses puramente econômicos. Aguardamos a ressurreição que se viverá nos corações convertidos. Aguardamos a ressurreição que nascerá das consciências que aprenderam com as dores do ontem e do hoje da nossa história. Esperamos nas dores de nossa mãe um alvorecer de um novo dia e rezamos as mesmas palavras do Papa Francisco. O vosso pranto, ó Mãe, comova os nossos corações endurecidos. As lágrimas que por nós derramastes façam reflorescer este vale que o nosso ódio secou. E enquanto o rumor das armas não se cala, que a vossa oração nos predisponha para a paz. As vossas mãos maternas acariciem quantos sofrem e fogem sob o peso das bombas. O vosso abraço materno console quantos são obrigados a deixar as suas casas e o seu país. Que o vosso doloroso coração nos mova à compaixão e estimule a abrir as portas e cuidar da humanidade ferida e descartada. Amém. E a aflição que padeceu Maria Santíssima, quando oferecendo o seu filho no templo, ouviu dizer o velho Simeão que uma espada de dor havia de traspassar seu coração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em memória da segunda dor, das necessidades e temores que teve a Senhora fugindo para o Egito, perseguida de Herodes. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em memória da terceira dor, da tristeza e turbação que teve a Senhora, perdendo o seu amado Filho, vindo de Jerusalém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em memória da quarta dor, da amargura que teve a Senhora, encontrando seu amado Filho com a pesada cruz às costas. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em memória da quinta dor, da agonia que teve a Senhora por ver morrer seu filho crucificado entre dois ladrões.
Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em memória da sexta dor, da agonia que teve a Senhora, quando baixaram o corpo de seu filho da cruz e lhe puseram em seus braços. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em memória da sétima dor, da soledade que teve a Senhora, ficando sem filho, nem vivo, nem ainda morto. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Aflitíssima e desconsoladíssima Senhora, Mãe de Deus, também dos pecadores, humildemente vos ofereço estas 7 Ave Marias, em reverência de todas as vossas dores, para que alcanceis de vosso Filho resignação com a sua vontade e um vivo sentimento dos tormentos da sua paixão e morte. Amém. You
gladius per transiviti. Oremos. Deus, in cuius passiones secundus Simeones profeciam dulcissimam, animam gloriose Virginis et Materis Mariae Dolores, gladius per transiviti, concede propitius, utque dolores eius venerando recolimus, passiones tu effectum felice consequamur, e vives et regnas in saecula saeculorum. Divino auxilio maneat semper nobis,